No começo desse novo treinamento, a gente viu que o Art vai conseguir evoluir mais ainda o seu legado bestial, mas não só isso, porque ele finalmente pode começar a dominar o Éter, manipulando isso com a mana. E aí galera, beleza? Que falou o Art. Galera, do vídeo começar apenas relembrando que esse vídeo vai estar contendo spoilers caso você ainda não acompanhe o Obito. Então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. E dando prosseguimento aos capítulos passados que a gente deu uma olhadinha, a gente viu que o Art acordou que nem perdido no interior, já que ele não sabia nem onde ele estava, se ele estava ainda em efetos, ou então quem era a pessoa misteriosa que estava cuidando dele nesse momento, que se chamava Miri, e estava dando meio que uma ajuda para que ele reconstruísse as suas pernas. E nisso a gente também descobre que o Art finalmente tinha avançado para o núcleo prata, também conseguindo evoluir o seu legado bestial, a um ponto de que ele agora conseguia ver várias partículas de mana elemental, além de uma mana roxa que ele não entendia o que era. E ao conversar com a Miri e descobrir que aquilo era basicamente o Éter, é aí que a gente também entende o porquê de vários magos e elementais terem mais afinidade com um só elemento ou dois, no máximo fazendo com que a Miri também explicasse os fundamentos do Éter e quais eram as habilidades etéricas que o Art poderia usar futuramente na obra. Com desse modo a gente já descobrindo que ela também era capaz de utilizar o Reinhardt da mesma forma que o Art, e a gente encerrando esse capítulo 158 de The Beginning After the End. Partindo pro capítulo 159, a gente já vê que a Miri continua a sua explicação falando que o Reinhardt dela era só diferente do Art justamente porque ela tinha afinidade com a habilidade etérica do Vivian, que pra quem não lembra era basicamente a parte de cura do Éter, e foi por isso que ela acabou conseguindo curar o Prota de uma hora pra outra, enquanto ela também já pedia pra que ele ativasse seu Reinhardt de uma vez nesse processo. E ao ter feito isso, é aí que a gente vê ela analisando todas as runas que o Prota tinha, fazendo com que ele logo depois lançasse e manipulasse todas as magias que ele possuía, ao mesmo tempo que ele ficava também surpreso ao ponto de não ter percebido isso antes dessa circunstância, o que até fez a Miri perguntar se ele estava se divertindo. E é aí que a gente também já descobre que sem essa habilidade nem mesmo os dragões seriam capazes de ver a mana ou o Éter da maneira que eles olham atualmente. Só que é aí que ela também já pega e explica pro Art falando que se ele tentasse manipular o Éter da mesma forma que ele fazia com a mana, ele ia quebrar a cara feio nesse pequeno experimento. E é aí que ela já volta com o exemplo da água e o copo pra essa situação, falando que era bem mais fácil controlar a água do que controlar o copo, e se o Arthur tentasse remodelá-lo ia ter diversas dificuldades, e tudo isso se devia pelo fato do Éter ser o componente vital que construía todo aquele mundo, além dos limites que eles tinham até aquele momento. E depois que ela explica tudo isso, é aí que ela volta falando um pouquinho mais sobre o Vivian, explicando pro Art que ele tinha conseguido voltar a ter pernas normais exclusivamente pelo fato de ela ter conseguido recuperar as pernas dele com essa habilidade. E é aí que o nosso prota já começa a encher a Miri com perguntas aonde ela apenas conseguia tirar várias risadas pelo fato do Art estar sendo tão afobado, ao invés de conseguir desvendá-lo um passo de cada vez, já que ele começou perguntando como é que o Éter se unia à mão, como ele poderia transformar em Vivian, ou então como ele conseguiria curar as outras feridas dele da mesma forma que tinha sido feito com as pernas dele, até que logo depois a gente já vê o cara dando um sossego de 10 minutos para que a Miri explicasse para ele que por tempos os Asuras acabaram tendo que estudar bastante desse tipo de poder e habilidade para que eles conseguissem desvendar quais as habilidades que eles poderiam ter e quais teriam mais afinidade para conseguir se desenvolver melhor. Só que é aí que ela também já explica falando que ele seria capaz de fazer isso justamente pelo fato de ele ter um único componente que nenhum outro mago como ele teria, que seria no caso algo muito importante que ele tinha desenvolvido com o passar do tempo. Só que ela também já para por aí falando que ela não sabia se ela podia continuar essa conversa pelo fato de já ter ido além de onde ela podia ter explicado o Art, e foi por isso que o Art falou que ele tinha a maior intenção de continuar aprendendo, o que fez com que ela ficasse tocada, percebendo que ela não podia impedir a sede de aprender do nosso prota, fazendo com que logo depois ela já continuasse a conversa falando que as primeiras coisas que ele precisava saber era que, diferente de um núcleo de mana, ele não precisaria de um núcleo de Éter ou absorver o Éter pra dentro de si para que ele conseguisse controlá-lo, coisa que mais pra frente a gente já vai saber que na novel não é bem assim, e bom, entendedores entenderão. Mas enfim, depois que ela diz isso, é que ela também já fala que o fato do núcleo de mana ser conectado ao reino físico não era algo crucial para que o Éter fosse manipulado da mesma forma que a mana era no seu corpo, além de ela também explicar que quando chegasse a hora, ele ia saber qual era o caminho que o Art ia seguir dentro do Éter, e era por isso que ele não precisava se preocupar com os estágios iniciais do seu cultivo de Éter, principalmente porque quando ele chegar a esse ponto, ele não vai precisar mais nem saber de refinar e manipular a mana pelos meios tradicionais, e quando ele chegasse a esse ponto, é aí que ele conseguiria chegar a uma iluminação e um conhecimento que não poderia ser passado adiante, talvez pelo fato dos dragões restringirem ele a não deixar esse conhecimento vazar, ou então pelo motivo de eles também serem muito orgulhosos. E como se isso não fosse suficiente, quando a gente achava que o Éter não tinha como ficar mais exclusivo, é aí que a Miri já fala que tudo
tudo isso só foi possível pelo fato do Ard ter conseguido ser basicamente um cara que conseguiu um feito que nenhum outro mago tinha conseguido, que foi algo que ela perguntou até pro Prota nesse momento. E é aí que ele responde falando que ele não sabia, e Chuta falando que seria o legado bestial da Sylvia. Só que é aí que a gente já vê a Mary falando que isso era parte da resposta, mas não era o motivo completo pelo fato de ele conseguir suportar o éter. E é aí que ela responde falando que o único motivo pelo qual o Prota conseguia manipular o éter e vê-lo até aquele ponto era pelo fato de ele ser um quadro elemental. E bom, não foi bem isso que rolou, né? Já que ela jogou a pergunta no ar e ele meio que pescou já dando a resposta pra gente. Mas enfim, depois que ela explica que foi o fato do Prota ter conseguido estudar todos os 4 elementos para que ele conseguisse ver através do vidro, a gente já vê que a Mary percebe que o nosso Prota tava conseguindo manter por um bom tempo o Reinhardt, mas já tava começando a ficar esgotado, o que fez com que ela já pedisse para ele desativar imediatamente. E por causa disso, ela também já elogia o nosso Prota, falando que ele é impressionante pelo fato de ter conseguido durar aquele tempo todo. E não tirou a curiosidade do nosso protagonista, porque o cara tava com uma pulga atrás da orelha de qual caminho ele poderia seguir. E é aí que a Mary já fala pra ele esperar um segundo, já que ela não tinha certeza qual caminho o Prota conseguiria seguir dali pra frente, pelo fato de ele possuir todos os 4 elementos. E como ainda de quebra ele tinha conseguido o legado bestial da Sylvia e o Reinhardt, nesse processo o cara tava basicamente com a faca e o queijo na mão pra conseguir ficar mega aturado. Só que tinha ainda uma coisa que tava meio que dificultando pra que ele conseguisse evoluir, que a Mary fala que era o fato de ele ser um humano, e isso iria atrapalhá-lo, o que fez com que o nosso Prota ficasse mega frustrado ao descobrir tudo isso. Naquele instante, onde a Mary também já aproveitou pra falar que ela ainda não tinha certeza como o Ard era capaz de conseguir manipular o Avenio, que era o controle etéreo do tempo, e ainda assim não foi capaz de manipular o éter ao seu bel prazer. E galera, só uma explicaçãozinha rápida. Aqui a gente já vê que os dragões não tinham uma boa noção do que os caminhos etéreos seriam, ou que o Prota seria capaz de fazer futuramente caso dominasse esse caminho como todos, já que pelas próprias palavras da Miri, assim como a Sylvia, o Arthur ia ser capaz de controlar os Platinum Gênios, que seria no caso a habilidade etérica do espaço. E mesmo assim, tendo descoberto qual seria a afinidade que ele possuía, ainda era indefinido se ele ia conseguir dominá-la com 100% de perfeição. E você veio até aqui, e caso queira contribuir de alguma forma, seja conseguindo dar uma olhadinha na obra de The Beginner to the End ou qualquer outra que eu trago aqui pro canal, se inscreva no canal e deixa um like, compartilha pra galera, não esqueçam de ativar o sininho na hora da notificação. Afinal, esse conteúdo ajuda vocês a ficarem cientes do que vai acontecer futuramente, talvez dentro da obra. E agora, sem mais delongas, vamos continuar. Aqui ao perceber isso, é aí que a gente vê o nosso Prota já pedindo pra que a Mary desse uma direção pra que ele continuasse com tudo isso, já que a única coisa que ela tinha feito até agora era meio que dar um tutorial de como tudo funcionava. E ainda assim, o fato de ele estar sendo meio que limitado por ele ser um humano tava frustrando ele pra caramba nessa situação, fazendo com que a Mary já falasse que ela também tinha pena dele pra caramba, principalmente por saber o potencial gigantesco que o Ard teria caso ele não tivesse nascido como um humano, mas sim como ser capaz de manipular o éter com 100% do seu poder. E é por isso que ela logo depois já começa a consolar o Ard, falando que tudo que ela falou até agora, ela não tinha falado justamente pra poder zombar ou tirar uma com a cara do nosso Prota, mas sim pra que ele tivesse uma noção de quais seriam os seus atuais limites. E ainda assim, isso era algo que ele nem poderia dizer completamente, já que nem os Asuras sabiam aonde os poderes do Ard poderiam chegar ou aonde os limites deles iam dar de fato. Ela também já encerrando essa conversa, e além disso, ela também já pede para que o Prota nunca mais deixe essa conversa vazar, justamente porque ela tinha quebrado várias regras, comentando isso com o nosso Prota. Afinal, os dragões sempre tiveram a regra de nunca passar isso adiante para outras raças, principalmente porque eles sabiam que em algum momento isso poderia ser usado contra eles. Só que mais pra frente, isso tudo vai ser revelado uma baita mentira, principalmente porque os Asuras atacaram pacifistas que utilizavam o éter para coisas que não necessariamente eram para combate, desse modo destruindo todos eles de uma vez. E enfim, depois que a gente vê a Rina falando que tudo isso ela tinha revelado justamente porque ela queria que o Ard tivesse o melhor do seu treinamento e ele ainda conseguisse ou não utilizar o Reinhardt em todo o seu poder, ele ainda não podia descartar o fato de que ele precisava ser uma ferramenta crucial para todas as batalhas que iam acontecer dentro da guerra de The Beginning After the End, o que de certo modo fez com que a Mary também já levantasse todas as qualidades boas que o nosso Prota tinha como um quadro elemental e suas habilidades de combate, entre várias outras coisas. Mas foi aí que o nosso Prota já percebeu que nessa situação toda já vinha um porém, e é aí que a gente vê a Mary já falando que ele não podia mais utilizar a técnica que ele colocou para bater de frente contra o Titã, já que caso ele utilizasse essa técnica novamente, provavelmente os ossos dele virariam pó, ou então as pernas dele não existiriam mais, ou então ficariam tão deformados a ponto de que nem mesmo a Miri conseguiria consertá-las novamente. E após tudo
isso, é que a gente vê os tempos se passando e as semanas correndo pra que a recuperação do Prota passasse, fazendo com que dali em diante ele também explicasse como é que funcionava a técnica dele pra Miri e como ele tinha feito pra aprender o caminhar da miragem, fazendo com que ela também ficasse surpresa ao descobrir tudo isso. E quando ele explica tudo isso pra ela, achando que ele ia ter um pingo de esperança de ela conseguir liberar que ele utilizasse essa técnica, é aí que a gente também já vê que foi aí que ela proibiu ele de utilizar essa técnica mais ainda, fazendo com que o nosso Prota logo depois também ficasse na bad, por ele ter achado que o fato dele ter chegado ao núcleo prata, o combate com o Quadri e o fato de que ele teria se tornado um caçador de nível AA se ele tivesse como aventureiro suas melhores de arte de mana, seu caminhar da miragem, tudo isso parecia que foi em vão, porque ele agora não podia mais usar, pelo menos não da forma que ele planejava. E depois que ele pensou em tudo isso, é que ele se ligou que as habilidades de mana que ele possuía não chegavam nem perto do que provavelmente tinha da galera em Alacre e dos caras mais poderosos que deviam existir por lá, já que talvez as foices, que eram as que poderiam ser consideradas as mais poderosas, ele nem sequer podia imaginar o quão poderosos esses caras seriam, já que apenas um retentor foi capaz de acabar com um esquadrão inteiro e uma lança como se não fosse nada. E ao acabar de pensar em tudo isso, é que ele volta a se lembrar de tudo que a Miri tinha falado pra ele, principalmente se focando na parte onde ela tinha dito que conhecimento era poder. Só que ainda assim, pelos pensamentos do Prota, isso não ajudaria ele a acabar com os inimigos alacrianos. E enfim, depois que tudo isso passa e a gente vê que o Prota finalmente começa a voltar a andar aos poucos nessa recuperação, é aí que a gente vê ele e a Miri saindo pra fora de casa com ela perguntando se ele tinha passado uma noite muito difícil, já que mesmo ela ainda utilizando a arte etérea do Vivian, devia estar meio complicado pra que o Prota conseguisse andar. E a cara que o Prota faz devia ser algo que tava bem incômodo e tava dando muito trabalho pra ele naquela hora, mas pelo menos ele já podia andar. Novamente, o que a Miri achou fantástico, porque ela já tinha pedido um tempinho pro Whindersson, principalmente porque ela queria treinar o arte pessoalmente, fazendo com que o nosso Prota ficasse surpreso com tudo aquilo. Desse modo, com a gente já encerrando esse capítulo 159 de The Beginning After the End. Então galera, o que vocês acharam? Eu sinceramente já tenho que confessar pra vocês que quem não sabe ainda ou não caiu a ficha de quem é essa pessoa que tá cuidando do nosso Prota, é ninguém mais, ninguém menos que a própria mulher do Cassie, ou seja, é a mãe da Sylvie que tá atualmente cuidando do último pedaço, ou último resquício de pedaço que sobrou da sua filha. E bom, daqui pra frente vai ser só o Prota e a Miri treinando justamente pra que ele aperfeiçoe o Reinhardt na intenção de dominá-lo, o que ainda assim não vai ser algo nada fácil, já que quando ela libera a mesma habilidade que o Quadri de intenção assassina, a gente vê que ela é uma Asura extremamente perigosa, fazendo com que o Prota ficasse tendo que passar por poucas e boas dentro desse treinamento. Só que é claro, para que você não perca quando tudo isso acontecer e fique ciente de quando sair conteúdo novo aqui no canal, você tem que estar inscrito no canal e deixar o like, compartilhar pra galera e não esquecer de ativar o sininho na hora da notificação. Afinal, agora tá vindo o sininho com a notificação pouco tempo depois que o vídeo sai. E só lembrando, galera, aqui embaixo eu vou estar deixando várias playlists de debate para vocês estarem dando uma olhadinha, seja da 9 ou da Webtoon, e um vídeo que eu vou estar deixando na tela final. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui!